Portal Doctor TV hoje tem o prazer de receber Dr. Osni Salomão, professor, médico especialista em pé e tornozelo, e conversa com a gente hoje sobre um tema sensacional, pé diabético. Se você é diabético e mesmo que você não seja, é importante o conhecimento, não é mesmo? Então, hoje nós conversamos com o Dr. Osni Salomão. Doutor Osni, muito obrigada por o senhor estar aqui para conversar sobre um tema tão importante como o pé diabético. É um grande prazer para nós, um professor como o senhor, um amigo muito especial, estar aqui para todo mundo de casa. Então, doutor, vamos à nossa primeira pergunta. Claro, né? O que é o pé diabético? Bom dia a todos. Bom dia. O pé diabético é uma das consequências do diabetes, que é uma doença grave, que pouca gente dá a importância que tem que ser dado, porque é uma doença crônica e geralmente os homens não tomam muito cuidado como deveriam tomar. Então, afeta todo o organismo e principalmente os pés. Mas isso depende do sexo, né? Quer dizer, Independe tanto homem do como sexo. mulher Independe tem a do mesma sexo. característica. Tem a mesma característica dependendo da gravidade do diabetes. Agora, doutora, uma pergunta que eu tenho certeza que está todo mundo se perguntando, né? Todo mundo que tem diabetes pode desenvolver a doença? Como é que é isso? É possível desenvolver? É mais grave, menos grave? Como é que é? Pode desenvolver, não é obrigatório. Inclusive, não é comum, mas pode acontecer no diabetes simples, diabetes tipo 2, que é o menos complicado, que não precisa tomar insulina. E acontecem esses tipos de pés insensíveis, que o primeiro sintoma é a insensibilidade do pé. O indivíduo não sente os pés. Mas essa é uma dúvida que eu já tinha procurado entender a respeito um pouco desse assunto para poder conversar com o professor, né, Osni. A respeito da sensibilidade, doutor, o que leva a essa insensibilidade? Você não se dá conta do que está acontecendo? Isso, em termos mais simples, a insensibilidade é produzida pela lesão dos nervos. Pela lesão dos nervos, sobretudo os nervos sensitivos. É por isso que existe a insensibilidade no pé. E uma vez perdendo a sensibilidade, não existe nenhum tratamento e nada que se possa repor essa sensibilidade, uma recuperação dos nervos, não? É muito difícil, principalmente se houver uma insensibilidade frustra, vamos dizer, que não ataca todos os nervos, então há possibilidade ainda de melhoria. E isso está relativamente ligado à glicemia, à taxa de glicose no sangue. Então, um dos tratamentos é manter a glicemia no nível normal, em torno de, no máximo, 99, 100. Olha, então, tá vendo, né? Existem os cuidados, porque por ser uma doença crônica, principalmente nos homens, a mulher faz direitinho, os homens são mais relaxados. Então, tá de 120, 180, tá bom, já chegou 500, então fica nesse negócio. Os homens são tudo, não diria todos, tem os que são bem cautelosos, mas os homens têm tendência a não se preocuparem muito com isso. Tá vendo? Gente, por favor, olha, a diabetes é uma coisa muito séria. A gente sabe disso, todo mundo sabe disso, que tem que cuidar, que tem que se manter nos níveis ideais. O professor está falando, o doutor Osni, 99, né, doutor? No máximo 100. Tem que estar controlando, tem que estar observando, fazendo os exames. Olha, a prevenção é importante. Cuidar da saúde é muito importante. Então, doutor Osni, o que o senhor orienta as pessoas na direção de cuidados? As pessoas que são diabéticas, que estão nos assistindo agora, o que elas devem fazer para prevenir o pé diabético, além do controle, né? Então, a primeira coisa que tem que se fazer é manter a glicemia. Sim. Em torno de 99, 100, 102, 103. Mas
a principal causa dessas deformidades, dessas insensibilidades é por hiperglicemia, que é falta do funcionamento normal do pâncreas, que seria a insulina. E isso às vezes ocorre simplesmente por um descuido alimentar, por um descuido de bebidas e assim por diante. Então é preciso muito cuidado, controlar a glicemia o máximo dentro da normalidade possível, porque nem todos os diabéticos se comportam como naturais de melhorar a glicemia e tudo mais. O importante é manter a glicemia em números praticamente normais. É verdade. Agora, doutor, observar a parte plantar dos pés. É fato, isso é necessário? É muito necessário, muito, muito necessário. Tem que examinar os seus pés diariamente. Examinar os seus pés, que um simples ferimentozinho, tamanho de um grão de areia, pode se transformar o que nós chamamos de mal perfurante plantar. O que é? São as úlceras que aparecem de difícil cicatrização. O tratamento não é difícil, mas é de difícil cicatrização. Então é preciso impedir que essas úlceras apareçam. Como? Examinando os pés todos os dias, toda hora que tirar o sapato. E não só os pés, examinar dentro do sapato também. Porque às vezes cai alguma coisinha dentro, ele não tem sensibilidade no pé, e quando ele vai acordar já se formou um ferimento e uma úlcera. Então isto é de uma importância vital. Coisa simples, de examinar os pés e o sapato dentro. Examinar mesmo, olhar entre os dedos, porque uma série de problemas podem surgir pela insensibilidade, às vezes um pequeno ferimento, uma farpa, não é algo que seja visível, uma coisa pequena que entra, começa a infeccionar, e aí quando você vê tem uma úlcera, não tem uma circulação ideal, problema... Aí pronto, aí lá vem um problema grave e de difícil recuperação. Qual é o momento mais difícil de conviver, que seria a amputação, doutor, em casos graves e extremos? Não, hoje realmente as amputações estão se tornando mais raras. Não que sejam raras, mas não é tão frequente como há 10, 15, 20 anos atrás. Porque o tratamento do diabetes melhorou muito. E a propagação da doença do diabetes para o leigo melhorou bastante. Então, e um desses fatores foi a vigilância constante nos pés. Porque o indivíduo, inclusive, às vezes perde a sensibilidade e ele demora para perceber que não sente a planta dos pés. Então, nesse intervalo, nesse inteirinho em que ele ainda não descobriu que existe uma insensibilidade, pode acontecer as coisas mais sérias. Então, a insensibilidade é na planta dos pés? Na planta, sobretudo na planta. Sobretudo. Pode pegar, inclusive, metade mais em cima do também, pé, metade parte do pé. de cima, parte lateral, a parte medial, mas a mais comum é a planta do pé. E o senhor gostaria de falar das fases do problema, ou o senhor acha que já está bem claro isso? O que o senhor acha? As fases do problema, eu acho que para o leigo não interessa muito, porque quando chega no estádio grave, ele vai procurar um médico. Então é o médico que tem que prestar atenção nas várias fases do aparecimento da úlcera e até da gangrena. Então isso é um fato que precisa ser dito e precisa tomar conhecimento. Tá bom, doutor. Então o senhor... A orientação que o senhor tem para as pessoas que estão em casa é, bom, em primeiro lugar, evitar diabetes, evitar os excessos, né, gente? Tem que ser assim, saúde, orientação. Mas para quem já é diabético, de tipo 1 e tipo 2, né, não faz diferença, tem que estar atento ao detalhe dos pés. Né? Às vezes a gente eu não gostaria sabe de reafirmar mais uma vez. Pois Não é não. porque o indivíduo tem uma glicemia de 500 miligramas por decilitro que ele vai ter problema nos pés. Outros com uma glicemia de 110, 120, 150, pode, e nem não toma insulina,
pode apresentar um problema nos pés. Então, a gravidade do diabetes, claro, quanto muito grave, pode aparecer mais frequentemente. Mas não é bem assim, porque eu tenho diabetes fraquinho, como eles dizem, não preciso tomar insulina, então acha que pode fazer tudo. Não é bem assim. Tem que não acompanhar, é bem assim. Tem que acompanhar e observar. E tem que estar sempre conversando com o seu médico de Exatamente, confiança, que está exatamente. cuidando do seu caso, né, doutor? Exatamente. É muito importante para evitar maiores consequências. O ortopedista, eu devo dizer que é secundário. Quem faz o diagnóstico do diabetes é o clínico. É o Sim. clínico. Então, nós já tratamos as sequelas. Então, E já são tá muitos na os fase. casos que vêm nessa direção de buscar a solução, de tentar resolver com a Não, não doença são já muitos instalada? não, mas o suficiente para deixar todo mundo preocupado. É. Eu acho que é isso, gente. Orientação, observação, atenção com a saúde, com os cuidados, principalmente os homens, né? Que tem que estar lá observando os pés, olhando os sapatos, procurando sapatos mais confortáveis. Isso né? de primeira, Não é, doutor? primeira Porque o sapato qualidade. confortável evita também você ter um estresse né? De Claro, apertar os dedos. claro. Não sei, eu acho Claro. que deve ser assim, né? Então, vamos ter bastante atenção. E eu queria muito agradecer aqui a presença do professor Osni com a gente, porque além de ser um ortopedista, uma pessoa incrível, maravilhosa, realmente um grande mestre, é, acima de tudo, um amigo nosso, um amigo do nosso programa Portal Doctor TV. E nós estamos aqui sempre, toda semana, para ajudar vocês. Esse programa ele é feito, sabe para quê? Esse canal é feito para levar a vocês informação, aquilo que possa te ajudar. E é essa equipe maravilhosa, médicos maravilhosos, que estando aqui com a gente pode conseguir realizar esse trabalho. Obrigada. Informações Obrigada. muito importantes, diga-se de passagem. Muito Com importantes. certeza, muito importante. E o senhor virá mais vezes, né? Claro. Agora, vocês de casa, por favor, escreve aí através das nossas mídias, manda as suas dúvidas. A gente encaminha para o doutor, a gente vai levar a vocês as respostas. Conta com a gente. Nós estamos juntos para te ajudar a qualidade de vida e a melhorar a sua saúde, tá bom? Aqui no Portal Doctor TV. Inscreva-se, deixe o seu like e eu espero vocês no próximo programa. Olá pessoal, meu nome é Antônio Cury, eu sou cirurgião oncológico, atualmente eu trabalho na BP Oncologia, aí na BP Mirante, no setor de cirurgia oncológica gastrointestinal. Eu vou falar um pouquinho sobre a relação entre a oncologia e o vírus, o coronavírus, para tentar que a gente consiga esclarecer alguns detalhes, algumas coisas que são importantes. Por exemplo, o novo coronavírus, que a gente está ouvindo falar tanto e parece ter tanta informação, é uma doença nova, né? Nós, sinceramente, todos nós temos muito que aprender e as informações que nós temos ainda são poucas perto da realidade dessa doença, que pode culminar de forma fatal, com os pacientes indo a óbito. Quando a gente pensa em câncer e oncologia, é sempre uma preocupação porque com a imunidade, né? Os pacientes que estão em tratamento de câncer, eles podem estar com a imunidade mais baixa. A imunidade está relacionada às células brancas que nós temos no nosso sangue, né? E esse número de células brancas ele pode estar diminuído em pacientes que estão fazendo quimioterapia. Então, eu diria assim que a preocupação maior dos pacientes que estão tratando um câncer, que estão tratando de maneira oncológica, seria para aqueles que estão recebendo quimioterapia. Esse sim tem que tomar um cuidado maior e pertence ao grupo de risco. Os pacientes que já se trataram ou que não estão recebendo nesse momento, dificilmente estão com a sua imunidade comprometida, né? No meu caso, por trabalhar com a parte de cirurgia de câncer, né, principalmente o câncer gastrointestinal,
A gente tem uma preocupação relativa e grande, porque a maior parte desses pacientes precisam de UTI no pós-operatório. Então, além de todo o procedimento anestésico em centro cirúrgico, eles normalmente precisam se recuperar na UTI. Por mais que haja todo um cuidado, né, sempre a BP também se preocupa muito com a parte de isolamento dos pacientes, dentro do possível, né, e sem deixar de dar atendimento. A gente sabe que existe uma exposição maior nesse período em que a gente se encontra, um risco maior. Então, levando em conta esse pensamento, alguns tipos de câncer do aparelho digestivo, né, a gente pode optar, ao invés de operar, por nesse período fazer talvez quimioterapia, em alguns casos quimio e radioterapia, com o intuito de segurar, estabilizar a doença para que se possa operar num segundo momento, ou até para que a gente não fique sem tratamento até que a liberação seja realizada para se fazer as cirurgias. Alguns casos, como o câncer de pâncreas, que é um dos cânceres que eu trabalho bastante, a gente pode optar por operar, porque nem sempre a indicação de se fazer químio ou quimio-rádio é a mais precisa, e em casos bem selecionados a gente pode operar. Mas não é a maioria. A maioria dos casos a gente acaba optando realmente por fazer um tratamento clínico, né? Seja ele por via oral ou por via endovenosa, mas de forma que a gente não corra o risco de operar esses pacientes nesse momento. Existem exceções, mas na grande maioria dos casos a gente pode pensar dessa forma. Um outro cuidado que todos nós devemos ter, independente de onde estejamos, é a utilização de máscaras. As máscaras parecem proteger da contaminação. Eu digo parece porque, como eu falei, nem tudo é uma verdade absoluta nessa doença, então a gente tem que tomar muito cuidado em filtrar as informações. Mas parece que se a gente puder usar máscara no dia a dia, na rua, onde quer que a gente for, que a gente precise ir, principalmente aqueles pacientes que precisam ao hospital, está recomendado. Nesse momento, o que a gente tem feito são consultas por videochamada, que realmente estão funcionando muito bem. É óbvio que a gente não consegue examinar os pacientes, mas consegue ver os exames que são enviados por e-mail, ou por WhatsApp, ou por SMS, e a gente vendo os exames, conversa com o paciente online e consegue atender, da medida do possível, as prioridades, os sintomas e resolver aquilo que é possível nesse momento. Queria deixar aqui como uma mensagem final a esperança de que outras epidemias, pandemias já ocorreram, e isso sempre passa. Então, para que todos se cuidem, procurem cuidar muito bem da família, dos idosos da família, e preservá-los, porque isso vai passar e logo todos nós voltaremos ao nosso cotidiano, à nossa vida normal, talvez de uma forma mais diferente, pensando mais nos outros e tendo uma preocupação maior com a saúde. Obrigado.